Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindos ao canal do YouTube Professor Fetter. Aqui, Direito Processual Civil com alegria e simplificado. E o que nós estamos fazendo? Diário de um professor em quarentena. Enquanto perdurar o isolamento, distanciamento social, venho aqui diariamente trazer algumas considerações a respeito de Direito Processual Civil para vocês. Nós vamos aqui debater, conversar, trazer opiniões a respeito de direito processual enquanto perdurar esta quarentena, né, originária da pandemia. Mas e quando terminar? Vai ter outra coisa, não te preocupa, a gente está preparando aqui, nós estamos aproveitando o momento e trazendo essas informações. Vão ter outras? Vão! O canal vai ser só esses vídeos da quarentena? Não! Aliás, podem sugerir, não tem problema nenhum. Aceito sugestões, estou aberto para sugestões. A ideia aqui é contribuir, é trazer o debate para ou relacionado com questões jurídicas processuais e, por que não dizer, de ética. Quer dizer, está saindo aí daqui a pouquinho o livro de ética, depois vai sair o manual de processo civil, vai sair o CPC comentado, quer dizer, tudo para vocês, né, para a gente poder debater, conversar, dialogar a respeito de direito processual civil. E qual é o tema de hoje? O tema de hoje escolhido é contestação. Este mistério, esta situação originária de outro planeta. Pois é, a gente já conversou aqui sobre petição inicial. Dei para vocês algumas ideias a respeito da petição inicial. O que é a petição inicial? Vocês sabem, né, que a ação só começa mediante provocação, que a jurisdição, que é aquele poder-dever do Estado, concedido ao Poder Judiciário para compor, para solucionar litígios, ela necessita de provocação porque ela está inerte, né? Então não existe possibilidade do Poder Judiciário iniciar uma ação de ofício. A forma que o cidadão tem de provocar o Poder Judiciário é através da petição inicial. Só que a gente vive num mundo, ainda bem, né, onde ainda é respeitado o devido processo legal. E quando eu falo em devido processo legal, eu estou falando em quê? No respeito claro, objetivo e intenso, por que não dizer, do contraditório, do princípio do contraditório e da ampla defesa. Já me perguntaram, contraditório e ampla defesa é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O contraditório, vamos simplificar, é o direito de reação. É o direito que as partes têm, porque o contraditório não é só para o réu, é para as partes, que as partes têm de se manifestar, de ter conhecimento, acesso e possibilidade de manifestação sobre tudo o que acontece dentro do Poder Judiciário. Uma das regras principais do contraditório é aquela inserida no artigo 9º, né? Que o juiz não pode tomar decisões contra uma das partes sem a ouvi-la previamente. Então essa é uma ideia assim muito intensa, né? Uma ideia já enraizada dentro do direito processual civil. A ampla defesa é a possibilidade que as partes vejam, a gente não está falando em direito processual penal, né, de dar a ampla defesa ao réu, não. Aqui a ampla defesa é algo que atinge, que beneficia, por que não dizer, tanto o autor quanto o réu, tanto a parte que figura no polo ativo quanto a parte que figura no polo passivo da ação. A ampla defesa é a possibilidade que as partes, então, têm de produzir provas. Então elas têm direito de se manifestar, de reagir ao contraditório e dentro do processo o direito de produção de provas o mais amplo e constitucional possível, certo? Pois bem, falamos num outro vídeo a respeito de petição inicial, essa provocação que o autor, esse meio processual que o autor tem para propor uma ação. Eu tenho que pensar, respeitado o contraditório, como é que o réu se manifesta, qual é a primeira forma, a maneira, a primeira manifestação do réu dentro do processo. Esta manifestação é chamada de contestação. Então a gente fecha aquela relação jurídica processual. Vocês lembram da relação jurídica processual? Eu tenho lá o autor, que entra com uma petição inicial direcionada ao Estado, Poder Judiciário. O Estado, Poder Judiciário, leva esta ação
essa pretensão do autor ao réu, através da citação, da comunicação, e a partir dali o réu vai ter a oportunidade de contrapor os argumentos trazidos pelo autor na petição inicial. O documento, a forma processual que o réu tem é a chamada contestação. Então, contestação, depois a gente pode falar num outro vídeo a respeito de reconvenção, não tem problema, não fiquem preocupados. Ah, eu quero saber também de reconvenção. Não tem problema, podemos falar de reconvenção. Agora é defesa. A defesa do réu é feita através da contestação. E notem, doutoras e doutores, uma ideia geral, genérica, já de início. Quando o autor entra com uma ação, o que ele pretende? Ele pretende que os seus pedidos sejam julgados procedentes, ou seja, a vitória do autor se dará com a procedência dos seus pedidos. Pode o juiz não concordar com todos os pedidos do autor e aí julgá-los parcialmente procedentes, ou seja, o autor ganhou e perdeu. Como é que o autor perde totalmente? Quando os seus pedidos forem julgados improcedentes. Como é que emerge a vitória do réu nos autos? A vitória do réu acontecerá quando o Poder Judiciário, quando o magistrado julgar os pedidos do autor improcedentes. Então, a pretensão do réu, a pretensão daquele que figura no polo passivo da demanda ao contestar, é fazer com que os pedidos do autor sejam julgados improcedentes. Então, o juiz na sentença vai julgar procedente a contestação de forma alguma. A vitória do réu, ela acontece, ela emerge com a derrota do autor. Os pedidos do autor sendo julgados improcedentes, isto é ter reconhecido a pretensão do réu. O réu alcançou o seu objetivo, o demandado alcançou a sua pretensão. A vitória do réu, a vitória do demandado, a vitória daquele que figura no polo passivo de uma ação acontece e emerge quando os pedidos do autor forem julgados totalmente improcedentes. Assim, como autor, o réu também pode ter a sua pretensão parcialmente, uma vitória parcial, quando os pedidos do autor forem julgados parcialmente procedentes. Tá? Vamos lá. Vamos dividir essa contestação agora, ou essa ideia que eu estou passando para vocês, em 3 momentos. Primeiro momento, prazo da contestação. A contestação deve ser apresentada em qual prazo? Essa é a parte mais fácil. É? Por quê? Porque o prazo de contestação é 15 dias. Deu, acabou. Segundo o artigo 335 do CPC, o prazo para apresentar contestação será de 15 dias. Este não é nosso problema. Este prazo pode ser modificado. Artigo 180, artigo 183, artigo 186 do CPC prevêem circunstâncias que geram o quê? A dobra do prazo. Então, o prazo será dobrado no caso do MP, o prazo será dobrado no caso da defesa das pessoas jurídicas de direito público, da advocacia pública, o prazo será dobrado para a defensoria pública, 180, 183, 186. Nós estamos falando de nós, pobres mortais, do prazo geral, da regra geral. A regra geral é que o prazo contestacional ele é de 15 dias. Legal. Mas tem algum problema quanto a prazo? Tem. Quando começa a correr esse prazo? Quando que este prazo contestacional começa a fluir? Nós temos qual a regra de citação? Quando eu digo qual é a regra de citação é a seguinte, vejam como isso vincula o prazo contestacional. O réu vai ser citado para quê? O normal, procedimento comum, o réu é citado para comparecer na audiência de mediação ou conciliação. Aquela audiência prevista, regulada no artigo 334, certo? Certo. Presente na contestação, ou não presente, enfim, acontecendo a audiência do artigo 334. Quando é que começa a correr o prazo do réu para contestar? No primeiro dia útil posterior após a audiência. Artigo 335, inciso 1. Vamos botar aqui o 335 para vocês olharem. Artigo 335, inciso 1. O prazo é de 15 dias. Tá ali, se eu conseguir fazer funcionar. É de 15 dias e ocorrendo a audiência da audiência. Então não há novidade em cima dessa circunstância. Mas existem situações onde essa audiência pode não acontecer. É verdade.
É verdade. Então, não acontecendo a audiência, como é que fica o prazo de contestação? Então, fica fácil enxergar o prazo de contestação quando a audiência acontece. Primeiro dia útil. O réu tem que ser intimado de novo? Não. Ele foi citado para a audiência aconteceu, não houve acordo. Primeiro dia útil posterior já começa automaticamente a correr, a fluir o prazo de contestação. E se a audiência for cancelada por vontade das partes? Vou fazer um vídeo a respeito da audiência do 334. Tá? Essa audiência pode ser cancelada como? Por vontade das partes. Como é que ela vai ser cancelada por vontade das partes? Se o autor disser na inicial que não deseja e o réu protocolar um pedido até 10 dias antes da audiência, uma petição simples até 10 dias antes dizendo não quero também. Então existe a possibilidade da audiência não acontecer por vontade das partes? Existe, de ambas as partes. Todas as partes, autor e réu, devem dizer não quero para a audiência não acontecer. E como é que fica o prazo de contestação se a audiência for cancelada, não acontecer por vontade das partes? Inciso 2 do artigo 335. O prazo começa a correr no primeiro dia útil posterior após o protocolo da petição do réu dizendo não quero, não desejo. Vejam, para que esta petição, para que esta manifestação do réu tenha valor, o autor também tem que ter dito na inicial que não deseja, que não quer audiência. Não adianta nada o réu dizer não quero audiência por petição apresentada 10 dias antes da audiência, está lá escrito no 334, parágrafo 5º do CPC, não adianta nada ele dizer isso se o autor disse na inicial quero, desejo a audiência. Esta petição só vai ter o efeito de cancelar a audiência se o autor disse também que não quero. Que não quer, que não deseja. Então o autor disse que não deseja na inicial, o réu disse que não deseja até 10 dias antes, mediante o protocolo de uma petição. Este protocolo é o fato gerador para início da contagem do prazo contestacional. Então aconteceu a audiência, primeiro dia útil posterior, 335 inciso 1. A audiência foi cancelada por vontade das partes, 335 inciso 2. O prazo começa a correr, o prazo de contestação, no primeiro dia útil posterior, após o protocolo da petição pelo réu. Pode acontecer uma terceira circunstância ainda. Qual terceira circunstância? 335, inciso 3 do CPC. O que prevê o 335, inciso 3 do CPC? Que o juiz poderá ele não marcar a audiência. Ele recebe a inicial e manda citar o réu não para a audiência, mas sim para contestar. Isto está previsto lá no 334, parágrafo 4º, inciso 2. Entendendo o juiz que não é o caso de autocomposição, ele recebe a inicial e manda citar o réu para contestar. Ou seja, ele deixa de marcar a audiência. Então veja, se o juiz receber a petição inicial e entender que é o caso de autocomposição, ele manda citar para a audiência. Se o autor disse na inicial, e o prazo de contestação começa a correr da audiência, do primeiro dia útil posterior. Se ele recebeu a inicial, mandou citar para a audiência, mas o autor disse na inicial que não quer, e o réu disse por petição, depois de citado, por petição, protocolada até 10 dias antes, esta audiência será cancelada e o prazo de contestação começará a correr a partir do primeiro dia útil posterior após a juntada aos autos desta petição pelo réu. E existe uma terceira circunstância onde o réu é citado diretamente para contestar. Quem decide que a audiência não vai acontecer é o juiz ao receber a inicial. Ele recebe a inicial e manda citar o réu diretamente para contestar. Aí aplica-se o inciso 3 do 335, ou seja, o prazo de contestação começa a correr a partir da juntada aos autos do comprovante citatório. Começa a correr naquela forma do artigo 231 do CPC. Então notaram, nós temos 3 formas básicas de contagem de prazo contestacional. A gente podia aumentar isso aqui se trouxesse litisconsórcio para cá. Com um litisconsórcio a coisa complicaria, mas essa do litisconsórcio eu vou deixar para fazer um vídeo apenas de litisconsórcio para poder complicar.
Na verdade, a gente pode criar aí 6 tipos de formas de contagem de prazo contestacional. Eu peguei os 3 de regra. A regra da contagem do prazo contestacional no inciso 1, 2 e 3 do 335. Quando tem litisconsórcio, aí vem as situações específicas, mas isso vai ser objeto de um outro vídeo. Por quê? Porque agora eu quero ir, eu disse que eu ia dividir a contestação em 3 momentos, agora eu quero ir para um segundo momento. A contestação, ela é dividida, a defesa apresentada pelo réu na contestação, ela é dividida em 2 momentos. Quais são os 2 momentos? O réu tem o direito de apresentar defesa processual e tem o direito de apresentar defesa de mérito. Como assim? O que é uma defesa processual? É simples, doutoras e doutores, não compliquem. A defesa processual, ela é apresentada pelo réu com base no artigo 337 do CPC. O artigo 337 diz: incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Sabe o que é isso aqui? São as chamadas preliminares. Então a defesa processual é apresentada pelo réu dentro da contestação através das preliminares. As preliminares estão inseridas no artigo 337. Então eu quero apresentar defesa processual. O que eu tenho que verificar? Se dentre os incisos do artigo 337 eu posso usar algum deles como defesa. Não tem nada que se adeque, então eu não tenho defesa processual. Vou só apresentar a minha defesa de mérito. É isso, deu, acabou. Defesa processual preliminar não é inventada, não é criada. Ela tem como base o 337 do CPC. É dali que vocês vão verificar, é ali que vocês vão averiguar se existe a possibilidade de alegar alguma preliminar, lá no 337 do CPC, certo? Então, temos prazo de contestação, temos defesa preliminar e temos defesa de mérito. O que é a defesa de mérito? A contestação específica dos fatos e pedidos articulados pelo autor. É o 336 e 341 do CPC. 336 manda contestar pedido, 341 manda contestar fato. O que acontece se o réu não contestar os pedidos? Os pedidos serão classificados como sendo incontroversos. O que acontece se o réu não apresentar contestação dos fatos? Artigo 341, olha só. Incumbe também ao réu. Por que também? Porque incumbe a ele contestar os pedidos, incumbe a ele, é permitido, é facultado a ele apresentar contestação processual, apresentando as preliminares, e incumbe a ele manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato formuladas pelo autor. E se não apresentar contestação a estas alegações de fato, haverá uma presunção de verdade quanto àquelas alegações não contestadas, Então, todo e qualquer fato não contestado precisamente, vamos botar um outro nome aqui, especificamente, todo fato não contestado especificamente será classificado, será presumido como sendo verdadeiro. Estamos aqui diante do ônus da obrigação da impugnação especificada dos fatos. Cabe ao réu na contestação, quando da defesa de mérito, contestar fato a fato. O que eu estou querendo dizer? Que não existe como regra contestação genérica. Não cabe, não é permitido, não é autorizado ao réu dizer assim: estou aqui rebatendo todos os fatos alegados pelo autor. Não. Isto não é suficiente, ele tem que rebater fato a fato. A contestação dos fatos deve ser precisa. Existe alguma exceção, alguma possibilidade do réu contestar de forma genérica? Sim, parágrafo único. O ônus da impugnação especificada, que é a regra, não se aplica
ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Então essas três figuras, advogado dativo, curador especial e defensor público, a eles é autorizado, a eles é permitida a contestação genérica. Nós, pobres mortais, não podemos fazer contestação genérica. Tá? A nós é aplicado o ônus da impugnação especificada dos fatos. Tá? Combinado? Então vejam, vocês têm já a ideia, né, de qual é o prazo, para que serve a contestação, qual é o prazo da contestação, quando é que começa a correr esse prazo e o que eu tenho que trazer nessa contestação. Defesa processual, 337, defesa de mérito, 336 e 341. Contestação específica dos pedidos, contestação específica dos fatos. Para terminar, uma última observação. O princípio da eventualidade. O artigo 336 do CPC traz a seguinte informação. Incumbe ao réu alegar na contestação, olha aqui, vamos botar em vermelho, toda a matéria de defesa. Isso quer dizer o quê? Que eu não posso, na minha contestação, trazer a defesa processual e deixar a contestação de mérito para depois. Tá? É na contestação, é com a contestação, o momento de eu trazer toda a defesa adequada. Eu não vou ter outra oportunidade mais tarde. Por isso aqui nós temos o princípio da eventualidade. Toda a matéria de defesa, tanto processual quanto de mérito, deve ser apresentada na contestação, com a contestação. Fechado e combinado? Gente, dentro das limitações deste espaço, né, do diário do professor em quarentena, a respeito de contestação, era isso que eu tinha para passar para vocês. A gente pode desenvolver mais? Pode, muito mais. Vocês não imaginam o que a gente tem para criar em cima de contestação, nem criar, de debater em cima do que a lei nos apresenta. Mas uma base geral, um chão para vocês pisar, tá dado, tá passado aqui e agora. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja interessante e relevante para vocês essas rápidas observações a respeito da contestação. De resto, tamo junto, se comportem, se gostou, dá um like aí, tá? Se não gostou, fica quieto, não dá dislike, não machuca o coraçãozinho do fofo, tá? Tem vontade de saber alguma coisa? Tem vontade que eu faça um vídeo comentando alguma situação jurídica processual? Manda para mim, tá? Que eu estou anotando e preparando isso. Tem um monte de gente me pedindo e a gente vai fazer. Não se preocupem que vai, se a gente tem tempo. Tá? Esse canal do YouTube vai durar muitos anos, vai ser eterno, pelo menos enquanto dure. Tá bom? Beijo, um abraço, se comportem, não façam nada que eu não faria, tá? E, para não perder o costume, fique em casa, tá? Não faz bobagem aí. Um beijo, um abraço, quando dormir, sonha comigo.